Palavra do nosso Deus, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número, vamos ser mais objetivo hoje, versículo de número 17 e 18, tá bom? Domingo passado nós lemos do 14 ao 23, hoje nós vamos ler o versículo 17 e 18, do capítulo 16. Escrito está: disse Saul a seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Versículo de número 18, repetindo a parte A, que diz: respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé. Ele viu um filho de Jessé. E hoje eu quero me deter nesse versículo, ou melhor, tomar esse versículo como base para iniciar a nossa meditação. Um filho de Jessé. E olha que interessante, frase para a gente colocar com a foto bonita e jogar no Instagram, se bem que o Instagram é mais vídeo agora, né? Bota no Facebook, que os coroa ainda usam Facebook. Olha que interessante. Aquele moço não lembrava o nome de Davi, mas lembrava das suas virtudes. Não é interessante isso? O rapaz a qual se está fazendo menção, que é filho de Jessé, um filho de Jessé, que sabe tocar bem, que é forte, que é corajoso, homem de guerra, prudente nas palavras, de boa aparência, que o Senhor é com ele. Esse rapaz é Davi. O moço que está falando de Davi não lembra do nome de Davi, mas lembra de suas virtudes. Lembra do seu caráter. Isso é interessante, porque às vezes nós não somos lembrados pelo nome, mas somos lembrados pelo que fazemos, como somos. Hoje mesmo, quando eu estava meditando nisso daqui, eu estava tentando lembrar do nome, está quase vindo, do cidadão primeiro a pisar na lua. É um grande feito, alguém pisou na lua, pela primeira vez, o primeiro. Eu lembrei o nome agora. Só que o nome em inglês é meio difícil. Armstrong. Não sei não. Mas veja, eu lembro do feito dele. Eu não lembro dele. E o mesmo aconteceu com Davi. Não lembro do nome dele. O mesmo aconteceu com Davi. Davi é lembrado por algo do seu caráter, por suas virtudes, algo da sua personalidade. É corajoso, é valente, é homem de guerra, é prudente nas palavras. Outro ponto interessante. O moço não lembrou do nome de Davi, mas lembrou de quem ele era pai. Ou de quem ele era filho, melhor. De quem ele era filho. Filho de Jessé. Um filho de Jessé. E aí vai falar das virtudes dele. Olha que interessante também, né?
E aqui me chama a atenção e eu reflito, e isso traz uma verdade para nós. Lembrar de quem nós somos filhos é lembrar primeiramente que nós não surgimos do acaso. Nós não somos filhos do vento. Nós fomos gerados por alguém. Nós fomos gerados por um casal. Nós temos uma paternidade, uma maternidade. Alguém que nos antecedeu. Isso significa dizer também que alguém empreendeu esforços, recursos, investiu tempo para nos prover alimento, abrigo, prover vestimenta, prover educação. Alguém se esforçou, deu parte de sua vida para que nós não apenas fôssemos gerados, mas nós desenvolvêssemos a nossa humanidade e pudéssemos viver. Você sabia que o ser humano é dos seres mais dependente nos seus primeiros anos de vida dos seus pais? Você sabia que um ser humano ele não sobrevive se ele não tiver esse cuidado, essa proteção, essa provisão? Ele não sobrevive e ele não desenvolve a sua humanidade. O que é que eu quero dizer com isso? Ele vem com toda a potencialidade de ser humano. Mas se ele não for educado, se ele for cuidado pelo animal, ele tem toda a potencialidade, mas ela não será desenvolvida, e como uma criatura, ela será um animal. Você é filho de alguém. Alguém que dedicou tempo. Alguém que empreendeu esforços. Alguém que te protegeu, te vestiu, te alimentou. Alguém que te educou. Isso significa ser filho, filho de Jessé. As Escrituras estão passando uma mensagem para nós. Ele não foi lembrado pelo nome, mas foi lembrado pelo pai que teve. Davi, um filho de Jessé, tinha um pai, alguém que era responsável por ele, alguém com o dever de protegê-lo, de prover as suas necessidades básicas, como moradia, vestimenta, alimentação e educação. Portanto, era alguém com autoridade sobre ele, Davi. Alguém a quem Davi, portanto, lhe devia honra, obediência, submissão. 1 Samuel 16, versículo 22. Se encanta Saul com o jovem Davi, e ele manda dizer a Jessé: deixa-me estar Davi para que me sirva, porque eu me agradei dele, eu me afeiçoei a ele. Deixa-me estar Davi. Saul, embora sendo rei, ele manda avisar Jessé, porque Jessé é o responsável direto sobre Davi, é a autoridade primordial sobre a vida de Davi. Davi está sujeito, está submisso a alguém, tem alguém que lhe é autoridade na vida. E é por isso que Saul manda dizer, deixa estar Davi comigo.
E é lógico, nesse ponto, eu quero chamar a atenção de vocês quanto à questão de paternidade. As Escrituras falam da paternidade. Como eu disse há pouco, é dever do pai. Eu não vou me aprofundar aqui no dever do pai, ou dos pais, porque eu já falei isso em outra mensagem. Vá lá no nosso canal no YouTube. Assista. É dever do pai ser esse provedor, esse protetor, o educador. É dever do pai cristão, além disso, ele ser o sacerdote de seu filho. Ou seja, aquele que vai educar o seu filho no caminho do Senhor, vai apresentar o Deus verdadeiro a seu filho, vai ser inspiração do seu filho, para que o seu filho, através do seu ensino, o seu filho conheça o verdadeiro Deus. E aí esse pai, além de ensinar o caminho do Senhor, manifestar, revelar Deus ao seu filho, ele também vai ser aquele que vai interceder por seu filho. Ele vai lutar espiritualmente, com orações, jejuns, para que seu filho conheça Deus. Isso é dever do pai. Agora, é dever também do filho. O filho também tem os seus deveres. Como eu disse, honrar, obedecer, ser submisso. Por isso, as Escrituras dizem, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, Colossenses 3, versículo 20, que é dever dos filhos honrar os seus pais e ser-lhes obedientes no Senhor. Eu quero falar de paternidade nesta noite, e a bem da verdade eu quero hoje me deter para mostrar aos irmãos que, para além dessa paternidade que a gente pode chamar, vou chamar de uma paternidade humana, nós temos uma paternidade espiritual. A Bíblia fala da paternidade espiritual. A paternidade, primeiro, divina. As Escrituras nos revelam um Deus que é Pai. E esse Deus que é Pai, portanto, é esse Deus que vai educar, é esse Deus que vai proteger, é esse Deus que vai prover na vida dos seus filhos. Agora, para ter esse Deus como Pai, as Escrituras dizem, afirma em João capítulo 1, versículo 12 e 11, que não são todos que são filhos. Existe uma forma de receber a filiação de Deus, de ter Deus como Pai celestial. Quem mais fala, quem mais apresenta o Eterno como Pai celestial é o próprio Jesus. E João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz: veio para os que eram seus, os seus não receberam. Quem veio para os seus? Jesus. Quem são os seus aqui? São os judeus, o povo da aliança mosaica, a aliança do Sinai, da onde vêm os profetas, para quem foi dado a lei, e de onde vem o Cristo, que é Senhor e Salvador, Jesus. Então Jesus veio primeiramente para os seus, os judeus, mas as Escrituras dizem que eles não o receberam como seu Salvador, como seu Cristo. Então essa oportunidade foi apresentada a todas as nações, e é apresentada a todas as nações, de forma que todos aqueles que ouvirem a mensagem
do Evangelho e aceitarem a mensagem do Evangelho, que apresenta Jesus como Cristo e o Cristo que deu a vida para salvar o ser humano da condenação eterna. Todo aquele que crer na mensagem do Evangelho e aceitar a Jesus como seu Senhor, Salvador e Deus, as Escrituras afirmam que a este é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Portanto, são filhos de Deus os que reconhecem Jesus como seu Salvador, como o Senhor de sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 15, se não me falha a memória, ele diz no versículo 14 que se nós andamos pelo Espírito, ou no Espírito, e aqui é o Espírito Santo, o Espírito Santo que recebe todo aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Paulo vai afirmar que esse mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ao ponto de nós chamarmos Deus de Abba. Abba é pai em hebraico. Mais do que Abba, chamar de papai. Há, portanto, um testificar do Espírito Santo que habita na vida do salvo. Um testemunho de que este é filho de Deus. Portanto, eu não sou convencido por palavras. Eu sou convencido pelo próprio Espírito, que sou filho de Deus, que eu tenho um Pai celestial. Isso só é possível por causa da morte vicária substituta de Jesus, que morre no nosso lugar. Portanto, como diz John Stott, ele morre a nossa morte. E como disse o apóstolo Paulo, é por intermédio de Jesus que o Pai nos adota como filhos. Então, peraí, eu aprendi que todos são filhos de Deus. Todos somos descendência de um casal, Adão e Eva, que foram criados por Deus. Portanto, filhos ou criaturas. Criaturas. Filho é como disse João, a todos quanto creem em seu nome, no nome de Jesus. A esses é dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então existe uma paternidade, é o que eu quero dizer nesta noite, uma paternidade espiritual divina. Deus é pai daqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, portanto, reconhecem Jesus. E Deus como pai, ele é aquele que provê. Eu não vou dar vários versículos, cada versículo do Deus provedor, Deus protetor. Eu vou dar um versículo, mas para que vocês tenham a ideia. Deus, ele como pai, ele cuida, ele protege, ele provê. Mateus capítulo 6, versículo de número 26. Jesus faz uma comparação maravilhosa. E ele leva a paternidade do nosso Pai Celestial. E ele diz: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu? E Jesus está ensinando aos seus discípulos, portanto, aqueles que
lhe seguem, portanto, aqueles que lhe têm como mestre e Senhor, ele está dizendo: você tem um Pai celestial, um Pai que cuida de você, um Pai que te protege, um Pai que provê na sua vida. Este Pai, ele cuida das aves, e você é muito mais importante do que os animais da terra. Portanto, se ele cuida desses animais, muito mais ainda ele cuida de você, porque ele é seu Pai. Agora, é interessante desta paternidade divina falar que, se por um lado existe um Deus que se relaciona com os seus devotos como um pai a seu filho, por outro lado tem filhos que não são gratos ao pai. Mas deixa-me dizer também que, como pai aqui, que fique bastante claro, que a gente não esqueça disso, porque isso não está sendo pregado nos dias atuais. Como pai, Deus nos protege, nos provê, cuida, mas ele também nos corrige. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 6. E aí é bom ter Deus como pai, que cuida de mim. Deus cuida de mim. Não é verdade? Hebreus capítulo 12, versículo de número 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Como pai, Deus também nos corrige. Assim como nós temos pais terrenos que nos corrigiram, Deus também nos corrige. Deus não apenas nos educa, Deus não apenas nos protege, Deus também nos corrige. E as Escrituras dizem que nós devemos aceitar esta correção e aceitar de bom grado, porque na verdade Deus, o Pai, só corrige aquele que tem por filho, e dois, Ele corrige porque Ele nos ama. Está na correção de Deus, então aleluia, Ele ainda me tem por filho. Glória a Deus, Ele ainda me ama. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer que se nós não formos corrigidos pelo Senhor, é porque nós somos como os que são do mundo, não somos mais dele. Se somos corrigidos é porque Ele ainda nos ama e nos trata como filhos. Pois bem, há filhos que não reconhecem a bondade do Pai, o cuidado do Pai. E há filhos que se rebeliam quando são pelo Pai disciplinados. E aí Deus, através do profeta Malaquias, desabafa. Porque Deus também desabafa. Se você tem sentimentos, Deus mais ainda. Se você tem emoções, Deus mais ainda. E olha que as nossas emoções, sentimentos, vontades, está tudo corrompido pelo pecado, por isso não é perfeito. Deus é perfeito em tudo. E Ele diz: ora, se eu sou o Senhor, se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida?
Sabe aquele papo assim, Deus é pai, Deus é pai, Deus é bom, Deus cuida de mim, mas não há obediência. Deus é pai, Deus cuida de mim, Deus é bom, e não há honras a Deus. Sabe aquele papo, Deus é pai, Deus é tudo, e Ele me compreende, Ele sabe por que eu estou sendo negligente, Ele sabe por que eu estou sendo faltoso, Ele sabe por que eu sou desobediente, Ele sabe por que eu não me envolvo, Ele sabe, e Ele é tão bom que Ele me compreende em tudo. Espera aí, Deus está falando. O filho deve honrar o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai de vocês, onde está a minha honra? Honra é tratar com o devido valor alguém. É valorizar alguém pelo que ela é. E aí, se eu devo valorizar Deus pelo que Ele é, eu estou dando o devido valor a esse Deus que eu declaro que é Pai. Ou eu estou sendo que nem um filho pródigo, que desfrutando da presença do Pai, desfrutando do cuidado do Pai, da proteção do Pai, ele diz: Pai, eu estou cansado disso. Eu estou parafraseando, versão Josimar Gonçalves. Eu estou cansado, eu estou abusado dessa mesmice aqui. Eu quero uma aventura, eu quero algo diferente. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu quero me honrar. Eu quero ser feliz, sem a necessidade de te obedecer, de ser submisso a ti. Eu quero ser feliz sem a necessidade de te honrar. Então, me dá a grana aí. Eu sou teu filho, então eu tenho direitos. Tenho direito à herança. Me dá do que eu tenho direito. E eu vou curtir a vida adoidado. Tem um bocado de gente que é assim. E o pai simplesmente diz... O pai simplesmente libera o que ele está pedindo, portanto também o libera de sua presença, de seus deveres como filhos, como filho. Se você não me quer como pai, eu não te obrigarei a ser meu filho. Você consegue compreender isso? Se nós não queremos Deus como pai, Ele não nos obrigará a ser filho. Ele não será nosso pai. Se nós queremos viver uma vida independente dele, se nós queremos viver uma vida livre de todo e qualquer compromisso e obrigação de filho ao Pai Celestial, Ele vai nos liberar. É o que acontece com o filho pródigo. Mas a Bíblia diz que ele, perdendo tudo e vendo e vivendo as dificuldades da vida solitário, ele diz, ele lembra que com o pai ele tinha tudo e mais um tanto, ao ponto que ele diz: rapaz, até os servos vivem melhor do que eu. Eu voltarei à casa de meu pai e direi: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai que é bom recebe. Então existe uma paternidade divina. E nessa paternidade divina, Deus tem as suas responsabilidades para conosco. Nós que Ele nos recebe através de Jesus como seus filhos também. Mas em contrapartida, nós temos os nossos deveres como filhos. A questão é, nós estamos correspondendo a esses deveres? O segundo ponto que eu quero meditar com vocês
é que existe uma paternidade espiritual na organização da igreja, ou na organização da família de Deus, da família de Cristo. E aí eu estou falando de uma paternidade que se dá entre pessoas. Eu não estou falando mais de nós em relação a Deus, mas de nós entre nós. Existe também, a Bíblia também fala de uma paternidade que se dá nesse âmbito do povo de Deus no Antigo Testamento e da igreja no Novo Testamento. E aí, irmãos, desculpem nada. Os comunistas vão ficar com raiva do que eu vou falar agora, mas é a verdade. Na nossa relação, estou falando agora de igreja, povo de Deus, existe uma relação de irmandade. Porque todos nós somos filhos do mesmo pai, amém? Todos nós temos um irmão mais velho, qual é o nome dele? Rapaz, foi tão fraco, nome forte, poderoso, maravilhoso. Nome que quando é proclamado perto de um capeta, ele estremece e se disser, sai no nome de Jesus, ele sai. E se você tiver na unção do Espírito e dizer enfermidade, sai no nome de Jesus, ela também sai. Como é que a gente vai falar o nome tão poderoso de uma forma tão xoxa? Então vamos lá, vamos repetir aí, pelo amor de Deus. Na relação de irmandade, porque nós temos o mesmo pai, nós somos irmãos. E nós temos um irmão mais velho, através do qual nós fomos adotados. Por meio do qual nós somos adotados. Como esse nome? Eita, agora sim, meu irmão, pelo amor. Jesus. Então, nessa relação de irmandade, existe uma igualdade. Igualdade. Eu estou falando de igualdade de papéis. Porque irmão, filho, tem a mesma função nessa organização chamada família. Eu estou falando aqui da família espiritual. Todavia, na relação de paternidade espiritual, não existe uma igualdade, existe uma desigualdade. E é onde eu disse que o comunista fica chateado. Na hora dele é igualdade. Mesmo que seja igualdade na pobreza. Mas existe uma desigualdade. Só que essa desigualdade não diz respeito a valor. O pai tem maior valor do que o filho. Não. Essa desigualdade é em função ou funções, papéis. Porque um é o papel exercido do pai e outro é o papel exercido do filho. Quem está entendendo, diga amém. Então, a Bíblia fala dessa paternidade no seio da igreja, onde o pai espiritual, ele tem os seus papéis definidos e o filho espiritual também. Nessa relação de papéis, o pai ensina, orienta, repreende, corrige. Porque ama. O pai também cuida, fortalece, intercede. O filho, por sua vez, honra, imita, serve, obedece. Eu vou repetir, que é para vocês anotar assim, tipo, na cachola e no coração. O pai espiritual, ele tem o dever de ensinar, orientar, repreender, corrigir, amar, cuidar, fortalecer, interceder. Os filhos, por sua vez, nessa relação, têm os seus papéis definidos. A eles cabe honrar o pai, imitar o pai,
servir e obedecer. E aí, irmão, isso não é mensagem para quem não quer viver o Evangelho. Essa mensagem aqui é para quem entendeu que seguir a Cristo não é apenas levantar a mão e dizer eu quero Jesus. É dar testemunho diário desse Jesus na vida dele, obedecendo a palavra de Jesus. Sendo obediente, submisso à palavra de Jesus, rendendo o seu ser à vontade de Deus. Eu vou falar a verdade. A verdade é que essa mensagem de hoje, ela é difícil até para alguns que se dizem crentes. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa paternidade espiritual. No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 12, quando acontece o arrebatamento de Elias, e o seu sucessor Eliseu presencia aquele sobrenatural, o Eliseu se refere a Elias como o que vendo Eliseu chamou meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. No capítulo de número, esse menino aqui é muito rápido, mano. No capítulo, eu vou enrolar, né? Senão ele chega primeiro do que eu, não pode, mano. De número 6, eu estou no Antigo Testamento. Eu estou mostrando para vocês que já no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, existia uma relação entre o povo de Deus de paternidade. Entre, aqui, nesse exemplo, o profeta e o seu discípulo, o seu sucessor. Nesse segundo exemplo que eu vou dar, mostra que os discípulos dos profetas, eles eram conhecidos como os filhos dos profetas. Capítulo 6, versículo 1. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Os discípulos eram conhecidos como filhos. No versículo de número 21 está escrito: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Até o rei se dirigia ao profeta como seu pai. E aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Não é um tratamento carinhoso, irmão. A ideia não é essa. A ideia é de paternidade mesmo. Eu chamo de meu pai aquele que eu reconheço como autoridade espiritual sobre a minha vida. Aquele que está responsável para me instruir, me corrigir, repreender, me amar, cuidar de mim, me fortalecer, interceder por mim. Ok? No Novo Testamento, essa ideia, ela aparece em vários momentos. Nos escritos de Paulo, Pedro faz menção, João também. Eu quero começar lendo com vocês. Esse menino é rápido, né? Marcos. O bom de tu botar aí é que o povo nem procura ali, ó. Jesus.
Marcos capítulo de número 10. O meu objetivo hoje, irmãos, é mostrar que esse tema, ele é bíblico, tá bom? Eu não vou nem falar eu não vou me aprofundar nas responsabilidades, eu não vou me aprofundar nos resultados disso. Isso vai ficar para um outro momento. Mas é mostrar nas Escrituras que essa ideia de paternidade espiritual, ela é bíblica. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 29 e 30, está escrito assim. A resposta de Jesus à afirmação de Pedro, porque Pedro diz, nós tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus vai responder, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Ele está falando da parentela, por assim dizer, humana, família humana, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tantos, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Quem é chamado para abandonar por Cristo, Cristo garante, receberá neste tempo presente, 100 vezes, e no porvir a vida eterna. E olha que interessante, porque eles falam assim, nós abandonamos até nossos filhos. Ele disse, pois vocês receberão filhos. E aqui Jesus está apontando para a família espiritual, que por meio dele ia ser gerada a igreja. E ele está falando para quem, Pedro? Ele está falando para os apóstolos. Quem são os apóstolos? São aqueles que dariam continuidade à missão, que estariam na liderança da igreja. Jesus estava dizendo que eles teriam centenas de filhos espirituais, que eles seriam pais de filhos espirituais. E é verdade, na igreja, e às vezes a gente não tem muita noção desse princípio. Às vezes há aqueles que perdem familiares. No nosso contexto brasileiro está cada vez mais difícil isso, mas já aconteceu no passado, mas tem alguns países que acontece, isso é verdade. Quando alguém se converte a Jesus Cristo, os primeiros a se levantar contra essa decisão são da própria família. E essa pessoa, por escolher Jesus, acaba sendo abandonado pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos filhos. E nesse contexto eles perdem mesmo. Todavia, a verdade aqui declarada por Jesus é que nós podemos perder esses parentes, essa família terrena, mas nós ganhamos muito mais na família espiritual. Por exemplo, eu tenho de sangue 5 irmãos, graças a Deus, todos vivos. Mas na família espiritual eu tenho centenas de milhares de irmãos. Só que eu tenho um bocado aqui. Você está me entendendo? Portanto, a gente perde às vezes. Mas o que a gente ganha na família de Deus é infinitamente maior. Tem filhos que perdem o amor dos pais. Mas eu quero te dizer que na igreja você tem um pai celestial e um pai espiritual. Eu não tive essa tristeza de perder o amor, o carinho das minhas filhas por causa da minha fé. Mas mesmo assim, Jesus me deu uma dezena de filhos espirituais. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 4.
essa verdade é acreditada por Paulo e ela está nos seus textos bíblicos. O texto que eu quero ler é o de 1 Coríntios, capítulo de número 4. Olha como Paulo se refere à igreja de Coríntios. Eu quero só abrir um parênteses aqui para você entender o porquê desse discurso de Paulo. Essa igreja, ela deu eu acho que a maior dor que essa igreja deu a Paulo foi justamente não reconhecê-lo. Ela foi gerada por ele, foi através da vida dele que o Espírito Santo fez surgir a igreja dos Coríntios. Mas esses irmãos, essa igreja desprezou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele vai defender o seu apostolado, e aqui nesse texto ele vai defender a sua paternidade àquela igreja. Versículo de número 11 está escrito: até esta presente hora sofremos fome, versículo de número 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoestar, chamar a atenção, como a meus filhos amados. Não é modo carinhoso, é responsabilidade mesmo. Meus filhos amados, ainda que tivesses 10 mil apoios em Cristo, aios ou tutores, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo, ó, por mais que vocês tenham muitos, por mais que vocês venham a ter milhares de mestres, de tutores, de apoiadores de vocês, mas vocês não podem ter muitos pais, porque vocês têm a mim como pai. Fui eu, por intermédio do Evangelho, que vos gerei em Cristo Jesus, que vos fiz filhos de Deus, crentes em Cristo. Portanto, é o que ele quer dizer, eu sou o pai espiritual de vocês. Versículo de número 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aí está aqui o dever dos filhos, imitar os pais. Por esta causa vos enviei Timóteo. Olha como ele se refere a Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, por toda parte ensino em cada igreja. Eu poderia citar outros textos do apóstolo Paulo, como ele se refere a Tito, a igreja dos Tessalonicenses, a igreja dos Colossenses, a ideia de paternidade que Jesus falou em Marcos, é levada a sério pelos discípulos. Pedro vai chamar Marcos de seu filho. Marcos não era filho biológico de Pedro, mas era filho espiritual. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 3. Não, perdão. Versículo de número 13 diz: aquele que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, sim, como Marcos, meu filho. Quem lê a carta do apóstolo João vai perceber que eles se referem aos discípulos de Cristo, que foram gerados a partir do evangelho por ele proclamado. João, ele se refere a filhinhos. Filhinhos. Então, veja
E eu tô falando disso porque não é a minha intenção que vocês chamem pai, me chamem de pai. Não é a minha intenção. A minha intenção é que vocês, como ovelhas, me considerem como pastor, vocês, como filhos, me considerem como pai espiritual. E eu vou te dizer o porquê. Porque o filho, ao considerar, ele não vai ter dificuldade de acolher, primeiramente, os ensinos do pai. Porque ele vai entender, este é aquele que tem esta responsabilidade de me ensinar o caminho da vida, de me instruir no caminho do Senhor. Portanto, a ele eu vou dar crédito, eu vou ouvir com atenção os seus ensinos, porque é tarefa dele, e tarefa minha é dar esse crédito, é ouvir com essa atenção. O filho, ao reconhecer a autoridade do pai, ele não vai se rebelar contra o pai se o pai lhe repreender, lhe chamar a atenção, porque de novo ele vai ter no coração, ele está me chamando a atenção, ele está me repreendendo, porque ele me ama, ele quer me desviar do caminho da perdição e me manter no caminho da vida. Você já viu um filho obediente respondendo o pai? Pastor, por que o senhor não está falando de maternidade? O senhor está falando de paternidade? Eu estou falando de paternidade porque, primeiro, é uma mensagem que pouco é pregada na igreja evangélica. E segundo, que maternidade está muito bem sendo pregada pela igreja romana. Está sendo pregada tão bem que existem devotos que amam mais a mãe do que o Pai Celestial. E por que eu estou pregando também isso? Essa mensagem. Porque no mundo, o que se ensina de forma coberta, encoberta, dissimulada, é justamente o contrário. No mundo, se ensina que pais, e principalmente esse modelo patriarcal ensinado pelas Escrituras, além de machista, é autoritário. Apresenta o pai como um autoritário e não como uma autoridade. É alguém que só quer mandar, é alguém que espanca. Isso é tão injusto, sabe por quê? Porque eles pegam um modelo de famílias desestruturadas, de famílias que não têm as Escrituras como fundamento, como manual de regra e fé. E, portanto, essas famílias, por não ter as Escrituras como manual de regra e fé, o que é que acontece? E acontecia muito. Os homens, os pais, abandonavam as esposas e os filhos. Os pais, os homens, eram violentos. Eles não corrigiam, disciplinavam. Eles espancavam os filhos. E aí se pega esse modelo aí e diz que esse é o modelo cristão. Não, é mentira. E eles fazem isso com o intuito de tirar do pai a autoridade que foi dada por Deus a ele. Agora, só que o modelo bíblico é: pai, você instrui, pai, você educa, você ensina,
você corrige, sim, você repreende, sim, mas você ama, você cuida, você protege, você fortalece, você ora, você intercede pelo seu filho. Esse é o modelo bíblico. O modelo bíblico não ensina pai a abandonar o filho, não ensina o pai a espancar os filhos, não ensina a dizer que vai comprar um cigarro e nunca mais voltar. Não ensina que para manter esse autoritarismo se mantém através da violência, como é dito por aí. Esse não é o modelo bíblico. Esse é o modelo mundano, corrompido. Só que esse modelo não pode ser comparado ao modelo das Escrituras. E sabe qual é o problema desse ensino? É que os filhos chegam em casa, aí o pai vai dar uma ordem, e ele tem esse direito, e até dever, ao filho, associa o que foi ensinado. É mesmo, ele é autoritário, é mandão. Vou não! E discute, e responde, e desobedece. Ou seja, ele não dá ao pai dele a autoridade que o pai dele tem por direito e direito divino. Ele não considera, ele não respeita a autoridade, ele não dá o crédito devido. Ora, irmãos, se isso acontece no âmbito familiar, inclusive de famílias cristãs, muito mais na igreja. É por isso que tem na igreja filhos rebeldes, que não consideram a paternidade espiritual dos seus líderes. Ouvem os seus líderes, mas ouvem com desconfiança. São críticos. Obedecem o que acham bom e não o que devem. Por isso há tantos crentes que murmuram, que falam mal dos seus pastores, de suas lideranças, que desrespeitam, que confrontam, porque eles foram ensinados erroneamente que a figura de autoridade, ela é uma figura opressora, é uma figura autoritária, mandona, e que ela não deve se submeter. E aí essa mesma pessoa, ela acha que o Pai Celestial está vendo tudo isso e está se agradando. Ela acha que desta forma, procedendo, ela não está afetando a sua relação com o Pai Celestial. Ela acha que os seus louvores estão subindo, que a sua oferta está sendo recebida, que a sua adoração está sendo aceita. Não está. Porque quando nós reconhecemos as autoridades que Deus colocou na terra, a autoridade sobre o pai no âmbito familiar, social e sobre o pai espiritual, nós estamos reconhecendo a autoridade de Deus, nós estamos reconhecendo, eu obedeço, eu me submeto, eu honro, porque fazendo a este, eu estou fazendo ao meu Senhor, ao meu Deus, a quem entreguei a minha vida, a quem reconheci como o Senhor da minha vida. Ao invés de haver uma relação de respeito, porque a Bíblia cobra dos pais espirituais. Ensine, ame, cuide, proteja, interceda. E todo pastor de verdade, ele vai fazer isso. Porque ele teme o Senhor, porque ele ama o Senhor. Ele vai olhar para suas ovelhas, vai olhar como filhos. E quando precisa de atenção, ele vai dar. Mas quando precisa de um puxão de orelha, ele vai dar também. Todavia,
se houver da liderança para com os liderados, do pastor para com as ovelhas, esse movimento, mas não houver das ovelhas para com o pastor, dos liderados para com o seu líder, dos filhos para com o seu pai espiritual, essa relação vai ser sempre uma relação desequilibrada, conflituosa, desgastante, frustrante para ambos os lados. Porque vai sofrer os filhos e vai sofrer o pai. Vai sofrer a igreja de Corinto, mas vai sofrer o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto vai sofrer porque ela não vai receber a mensagem do apóstolo Paulo. Por mais que seja um homem cheio de Deus, inspirado por Deus, ele esteja doutrinando a igreja, ensinando a igreja o caminho da vida. Vai fazer sofrer o apóstolo Paulo porque, afinal, ele se desgastou, ele se desgasta, ele ora, ele jejuma, ele se esforça, ele sente o peso de conduzir aquela igreja, mas ele recebe em troca rejeição, desprezo. Tem crente que mata o pastor dele com desprezo, com rejeição. Mas deixa eu terminar assim essa mensagem. Paulo se referiu a Timóteo como seu filho na fé. Paulo se referiu a Tito como seu filho na fé. Sabe quem foi Timóteo? Timóteo foi o sucessor do apóstolo Paulo. Sabe quem foi Tito? Foi um jovem, depois um homem, poderosamente usado por Deus, abençoado por Deus, que ganhou centenas de vidas, que conduziu centenas de vidas ao reino celestial. O que eu estou querendo dizer? Que esses que eram tratados como filhos e tratavam como pai, eles foram poderosamente abençoados por Deus. Eles foram tremendamente agraciados por Deus. Eles foram tremendamente usados por Deus. Ô irmão, por isso que eu disse que essa é uma mensagem para crente. Às vezes a gente, ó Deus, eu estou tão fraco. Ou então, ó Deus, eu queria romper, eu queria ser usado por Ti de uma forma especial. Eu queria alcançar mais, eu queria fazer mais. Mas eu sinto que me falta graça, me falta unção. É como se o Senhor não estivesse aprovando esse meu desejo. É como se o Senhor não estivesse se agradando dessa minha vontade. E essa minha vontade é de Te servir, é de fazer melhor, mais para Ti. E às vezes isso acontece, e acontece porque de fato Deus não está se agradando, Deus não está recebendo. Porque se de um lado tem um coração que quer servir, do outro lado tem um coração que não quer se submeter nem obedecer, que não quer honrar, que quer ser independente. Eu não quero ninguém me direcionando, eu não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer na obra de Deus. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de descer, de ser humilde. Porque hoje você é filho. Então seja um bom filho. Porque amanhã você vai ser pai. Amanhã você pode ser pai de centenas de filhos. Filhos espirituais.
E as irmãs, recebe aí, você vai ser mãe de vários filhos espirituais. Seja filha.